Então a gente vai começar, mas a gente ainda não tem vinheta, a gente não tem entrada. Então vai ser várias groselhas. Solta o Vaporwave. Solta o Vaporwave aí, Simone. Não, Tutu. Opa. Várias groselhas, meu! Por favor, pode parar aí. O tema de hoje... Quem quer falar sobre o tema de hoje? Ângelo? Então, segundo episódio do Várias Groselhas, e o tema que a gente pegou para discutir hoje é... Ceticismo e crença. E a Letícia vai explicar como a gente chegou aqui, né? Vamos se apresentar de novo, né? Pra quem não ouviu o primeiro episódio, o meu nome é Ângelo Gabriel. Isso é um nome bastante religioso, né? E que combina bastante com o nosso programa hoje. Vocês vão descobrir o porquê. Meu nome é Laísa, eu tenho ascendente em peixes, então eu acredito em tudo. Meu nome é Letícia Maria e é bem religioso meu nome. Inclusive, meu nome é Letícia Maria Oliveira Messias. Ou seja, talvez você tem seja uma um linhagem Messias, aí, sim. não é mesmo? Amém. Meu nome é bem religioso. Então, Letícia, como é que a gente veio parar nesse nosso tema hoje? Então, Ângelo, esse tema ele é incrível porque a gente tava com problemas de saber qual seria nosso próximo tema. E aí a gente falou, vamos dar uma pesquisada nas nossas conversas de WhatsApp, ver o que a gente anda discutindo no WhatsApp. E aí, caro ouvinte, você acha que a gente fica discutindo sobre Deus e fé todos os dias? Não, só de vez em quando. Aí eu vou dar uma leiturazinha aqui, ó, desse dia. Mas sério, espelhei a mensagem. A mensagem era: cheguei aleatoriamente pra Ângelo e falei, meu pai repousou no Espírito Santo. Era uma novidade que eu tinha chegado ali pra ele e falado, aconteceu isso na minha vida. E ele falou, eita, o que é isso? Ângelo não sabia o que era repousar no Espírito Santo, apesar de ser o quê? Católico, a vida inteira. Tem uma formação católica, hoje nem tanto, né? De ter sido católico Hoje a vida inteira. eu fui desvirtuado já. Entrou na faculdade... Acontece. E aí ele me perguntou o que era e eu disse que meu pai tinha ficado fora de ar aí por um tempinho, sem ele saber que ele tinha ficado fora de ar por um tempo e ele não tinha entendido o que era. Ele falou, mas isso é hipnose? Eu falei, não é hipnose, é repousar no Espírito Santo. Não, hipnose eu falei depois, eu perguntei se era coisa de espiritismo. Era coisa de espiritismo. Não, meu pai e minha mãe são católicos, eu fui criada católica. E aí expliquei pra ele que os católicos explicam como uma purificação da alma e tudo mais. Você tá dentro de um estado ali que anteriormente você teve muitas orações, muitas pessoas ali orando e tudo mais. E aconteceu na missa, o que não é comum. E assim, eu achei incrível quando ele chegou em casa e falou isso. E eu falei, vou dividir isso com o Ângelo. Eu fiquei bastante surpreso quando você contou também, porque, como a gente já falou aqui, eu tive uma formação católica, minha avó me levava na missa toda semana, mas eu nunca vi acontecer isso numa missa. Inclusive eu achava a missa, sei lá, uma coisa meio chata até, porque era tão tradicionalzinha. Eu nunca vi acontecendo numa missa, também normalmente eu vejo como um ritual mais formal, mas eu sei que acontece bastante, eu também sou católica, e eu já vi acontecendo bastante em grupo de oração, ou retiro espiritual, quando as pessoas se reúnem numa fazenda, ou num lugar e elas rezam. Inclusive eu repousei quando eu tinha 16 anos, 2 vezes, e foi a experiência espiritual, assim, mais intensa que eu tive, realmente. Quanto tempo você ficou repousada? Então, eu tive a impressão de que eu tinha ficado, 2 minutos no chão, porque realmente você entra num transe e você fica no chão, você tá tremendo, que a minha mãe falou que é quando tá saindo as coisas ruins que estão dentro de você. Mas assim, quando eu levantei, eu fui falar com meu amigo e ele falou assim, nossa, você ficou meia hora no chão, mais do que isso. Você perde total noção do tempo, não tem como explicar mesmo, você não entende o que tá acontecendo, igual seu pai falou.
Você totalmente se entrega para aquela força que toma conta do seu corpo e acontece aqui em você. Eu só conseguia pensar em algumas coisas, assim, mas eram coisas boas. Aí tem a ver com a ideia da hipnose que a Letícia falou, porque quando ela me contou isso, eu lembrei de uma passagem de um livro que eu estava lendo naquela época, que era o On the Road, do Jack Kerouac. E tem uma passagem desse livro que ele fala sobre um saxofonista que tocava jazz. Ele foi ver o show desse cara e ele explica o que ele descreve, o que ele narra, é como se esse saxofonista estivesse tocando de uma forma tão intensa e tão impressionante que era como se uma força estivesse tomasse conta do músico e ele se deixasse totalmente levar por aquilo e ele estivesse em transe na hora, como se ele não pensasse em estar fazendo aquilo, mas alguma força estivesse tomando conta dele para fazer aquilo. Quando o Ângelo disse isso, comecei a supor que Ângelo era cético demais. Não, você não tá acreditando no que eu tô falando, você tá muito cético em relação ao repousar no Espírito Santo. Porque quando eu falo em hipnose, porque a hipnose tem mais ou menos esse movimento, né? Que é a ideia de preparar a pessoa totalmente para se colocar na influência da palavra da outra pessoa e se desligar por um momento, assim. E aí a gente chegou acho que na pergunta principal, que era se eu acreditava em Deus, em alguma religiosidade, alguma espiritualidade, se existia alguma coisa além, assim, né? Que eu acho que é a pergunta principal desse programa, né? Não, a pergunta principal desse programa é discutir ceticismo. Sobre o ceticismo. E isso tá totalmente ligado com a ideia do ceticismo. Porque o que eu falei pra Letícia é que, sim, eu acredito em um Deus, mas eu sou cético em relação a isso. E isso porque a ideia que eu tenho do ceticismo é de alguém que coloca a dúvida acima de tudo. Então, por exemplo, tanto o crente quanto o ateu tem uma resposta em relação à existência de Deus. Já o cético, ele deixa essa questão da verdade em suspenso e se envolve nessas narrativas e busca conhecer mais essas narrativas, o que as pessoas têm a falar sobre Deus, sobre uma religiosidade, e a se encantar com isso, se encantar com essas histórias enquanto narrativas, né? E aqui entendendo narrativas não como ficções, coisas inventadas, besteiras, mas como formas de explicar o mundo. Formas totalmente válidas e com que a gente pode se entusiasmar com isso, né? E, entrando mais especificamente na ideia aqui, sem fugir muito de se eu acredito em Deus ou não, ou o que eu entendo por Deus. Para mim, é muito óbvio que Deus existe, que ele existe enquanto signo. Então, o que eu acredito é que, não que Deus exista como uma entidade, um ser para além do ser humano, mas que Deus existe só porque muitas pessoas compartilham dessa ideia e acreditam nele. Ele existe enquanto ideia. Ideia que tem total influência sobre o corpo das pessoas que acreditam nele, que investem em afetos, que têm um contato bastante próximo com eles. E eu não quero ser muito palestrinha aqui e jogar carteirada. Já foi. Mas eu lembrei agora de um filósofo que... tem muitos filósofos que têm essa percepção também de Deus. Esses dias eu estava lendo uma passagem do Hegel, no livro 1 do curso de estética dele, ele falando sobre Deus, e a ideia que ele tem de Deus é que Deus só existe por causa do homem, e é só através do homem, da atividade humana e da história humana, que Deus se torna efetivamente um Deus vivo, e que existindo enquanto ideia compartilhada por muitas pessoas, esse Deus tem total influência sobre o corpo das pessoas que acreditam nele, que tá para além da vontade consciente de uma pessoa só, né? Mas enfim, e vocês? Vocês também acreditam em Deus? Não, isso daí que o Ângelo tá falando é reiki. Reiki? O que é reiki? O reiki que a gente tava falando outro dia, quando a gente tava discutindo essa pauta, é assim, algumas pessoas acreditam que muitas pessoas concentrando energia e pensando na mesma coisa. Por exemplo, você tá com o joelho meio ruim, aí vem eu, o Ângelo e você, e os três ficam tipo com a mão assim perto do joelho e pensando, nossa, o seu joelho vai ficar bom, o seu joelho vai ficar bom, o seu joelho vai ficar bom, ele fica bom. Eu já vi isso, tipo, passando energia pra ela. É tipo a lei da atração, assim. Não necessariamente, é tipo... não sei, né, na real. É aquelas formas de cura alternativa, nova era, né? Nova era. Mas tipo... não é de Aquários. É o sentido de a mente domina, né? Então se a mente tá pensando, tá todo mundo pensando junto, então isso existe, essa cura. Tem a ver com o tema, né? Tipo, essa coisa além, assim, tipo, pensar em espiritualidade, mas enfim, não é Reiki, é Hegel.
uma percepção que eu tive aqui agora. Tipo, Será que chama Reiki por causa de Hegel? não. Você não sabe? É. Você não conhece nada de Reiki? Mas olha que legal. Episódio passado a gente estava citando Choque de Cultura. Esse episódio a gente está citando Hegel. Mas isso aí é conta do palestrinha. Vai na sua conta. A gente é eclético. É essa ideia de podcast que a gente tem. Eu acho que o problema desse filme é o seguinte, é que depois de Velozes e Furiosos, infelizmente, tudo nego quer fazer franquia. Aí o cara vai, filma tudo que tem na Bíblia, filma coisa que não tem na Bíblia e vira um Game of Thrones. E Jesus daqui a pouco vai vir no Vingadores, porque ele é justiceiro. E Jesus é da Marvel? Jesus é da Disney, rapaz. Mas voltando ao nosso tema. Se a gente também acredita em Deus, Sim, em alguma espiritualidade, em algo além, assim. pra postular isso, a gente precisa postular se a gente acredita em Deus antes de começar a discutir as nossas percepções de ceticismo e fé, né? Certo. Eu acredito que quando a gente escreveu essa pauta, a gente escreveu Ângelo se coloca como cético, o que não é sinônimo de descrente. Uhum. E quando eu me postulei, eu coloquei como uma pessoa que sim é crente, no sentido de acreditar em algo, mas que em certos contextos também é cética. E aí a gente pode explicar isso mais pra frente. E a Liza se definiu como pisciana que acredita em muitas coisas. Mas hoje eu tava pensando na pauta e numas coisas assim, eu tava pensando que eu acredito em Deus. Bastante, eu acredito que ele existe. Só que ao mesmo tempo, por exemplo, eu acredito que eu sou a favor da legalização do aborto. E eu sou a favor de várias coisas que a religião católica não são a favor. E na minha concepção, eu tenho essa imagem de um Deus que concorda comigo. Acho que é meio egoísta, assim. Mas, tipo, na minha cabeça, sei lá, Deus tá lá em cima e ele não gosta da elite dominante. Ele lê Marx e ele, tipo, ele não vê problema na legalização do aborto, sabe? Deus, Só inclusive, é ela. Com certeza seria ela, sabe? Seria, tipo, uma nebulosa sem gênero. E aí eu fico... Só que daí eu fico pensando se eu não tô tentando idealizar alguma coisa, tipo, fazendo, tipo, ele ou ela, a minha imagem, sabe? Tipo, um processo inverso. Tipo, me idealizando numa entidade maior. Tipo, idealizando as minhas ideologias nele, sabe? Ou nela. Porque, tipo, eu só tô amando uma coisa que é igual à minha maneira de pensar. Só que é meio difícil pra mim, assim, entender que o Deus que eu acredito vai matar pessoas por coisas que eu não acredito, sabe? Eu achei bastante legal, tipo, você tem a ideia desse Deus como essa entidade que a função dela é fazer o bem na humanidade, na nossa realidade. E as coisas que você acreditam como um bem, que são essas pautas políticas e tal, ele também estaria desse lado. Eu acredito nisso, que ele estaria, assim, pra mim, Deus sempre vai ser, tipo, aquela figura, tipo, um Jesus Cristo de cabelo comprido que vai estar do lado dos marginalizados, assim, das minorias, sempre. Eu não acho que ele vai estar num pedestal ou algo do tipo. Mas assim, eu acredito, como a Ale falou, eu tenho ascendente com peixes, eu acredito em tudo. Eu acredito em... Eu acredito em astrologia, eu acredito... Xuxa e os Duendes, super acredito que aquilo pode ser real. Adoro aquele filme. Acredito em tarô, tenho tarô na minha casa. Eu faço leitura pra mim mesma. Eu acredito em tudo, assim. Eu perco alguma coisa, eu já falo, tipo, um duende pegou. Mas ao mesmo tempo eu já falo, tem que rezar pra São Longuinho. Então, tipo, pra mim é tudo uma mistura, assim. Eu não consigo me decidir por uma coisa só. Meio aquela ideia do sincretismo, né? Total, total. É interessante a gente ressaltar aqui que os três foram criados católicos. Sim. Dentro desses dogmas e... Né? Um Ângelo Gabriel, uma Letícia Maria Messias. Uma Liza Minnelli num catolicismo ferrenho, assim, super. É interessante a gente começar a postular o que seria o ceticismo, né? Por que o Ângelo se diz como cético? E por que eu me digo como cética em alguns contextos?
Uhum. Aí, quando estava acontecendo essa discussão para essa pauta, a gente começou a discutir o significado de cético. Uhum. E aí veio problemas que a gente estava falando de significados distintos. O meu significante era totalmente diferente, distinto do que o Ângelo acreditava que era cético. Uhum. Então, na nossa discussão do WhatsApp, eu falava, mas você tá sendo cético. E ele falava, não, mas eu não tô sendo cético porque, enfim, N motivos. E na minha percepção, o cético era a pessoa que não acreditava. E simplesmente isso. Sim. E Ângelo postula, e acredito agora, depois das discussões, que ele tem razão. Me vejo obrigado a concordar com palestrinha. O cético é a pessoa que duvida. Sim. Um clichê da astrologia é que os capricornianos são céticos, porque eles não acreditam nem na astrologia, nem nessas coisas. Inclusive, será que é spoiler? A gente tá preparando um episódio do podcast sobre astrologia mais pra frente aí, mas vamos ver aí, né? Vou deixar no ar. Deixa no ar. Mas falando sobre esse ceticismo assim, sim, eu concordo, o cético é aquele que duvida, mas não que duvida no sentido de não acreditar, porque a descrença estaria mais do lado do ateu, assim, no sentido religioso, por exemplo. Eu achei bastante interessante você falar que é cético em alguns contextos, em alguns momentos, porque essa é a ideia que eu tenho do ceticismo também, de que é impossível a gente ser cético 100%, 24 horas por dia. Tipo, eu sou cético em relação a determinados assuntos. Sim. Por exemplo, da religião, sobre a existência de Deus. Pra mim, não importa, e eu não coloco como mais importante pensar se Deus existe ou não factualmente, mas eu me importo por se aventurar por essas narrativas, buscar conhecer melhor o que as pessoas têm a falar sobre religião, a falar sobre Deus. E, tipo, o que eu quero dizer, o meu ponto aqui que eu quero chegar é que não é nem um pouco prático ser cético a toda hora, colocar tudo em dúvida, porque, por exemplo, eu não coloco em dúvida a minha própria existência, sei lá. Que não é uma postura nem um pouco prática, ser totalmente cético em relação a tudo. Mas às vezes você pensa que você tá vivendo num simulacro, que na verdade é um The Sims. Matrix. Às Viveram vezes na eu Matrix. acredito na Matrix também. Mas acho que eu não sei se eu tô forçando a barra, não sei se eu... Sei lá, mas você vive a sua vida pensando que você tá sendo influenciado por alguém com essa dúvida? Não por alguém, mas por um ser Não. que te domina. Acho que a Matrix não me incomoda. Se eu estiver dentro dela, Não, tá acho que até agora ninguém pediu pra eu acordar, tá tudo certo. Tá legal. Então tá divertido. vamos aí discutir, porque Liza é cética enquanto a sua própria existência e a vida dela é prática, eu acho. A minha concepção de ceticismo estava muito, quando a gente começou a discutir, estava muito ainda tomada pelos meus conceitos religiosos sobre ceticismo. Porque uma das discussões que tivemos foi que, será que o ceticismo tem um certo preconceito, essa palavra, tem um certo preconceito com essa palavra e por isso tomou o significado de que, então, o ateu é cético? E aí chega mais uma discussão, o ateu é cético? Acho que o ateu é um pouco mais radical, né? Eu coloco numa categoria diferente. Que eu já falei. Que tanto crente como ateu tem uma resposta. O cético não. Porque, isso que você disse, de que o senso comum geralmente atribui a ideia de cético àquele que não crê, né? Mas não, eu acho que é uma coisa bastante diferente. Eu vejo o cético só como uma pessoa mais reticente, assim, que não tem 100% de certeza, assim. Reticente, uma palavra interessante. Sim. A gente tinha chegado numa postulação de que existem os ateus, os crentes e os céticos estariam no meio ali, né? Porque vamos aprofundar o que a gente acha. Vocês disseram, o ateu é radical. Por quê? Vou falar aqui o que eu acho. O ateu é radical dentro dessas discussões. O crente... E aí, crente não necessariamente no termo que as pessoas ficam o tempo inteiro. A pessoa é crente. Não nesse termo, crente de crer. É bom a gente postular isso aqui, né? A gente não tá falando de crente, pessoas evangélicas. Estamos falando de crente, a pessoa que crê. Não necessariamente a que crê em Jesus, em Deus, em Maria. Não necessariamente só essa pessoa, mas a pessoa que crê em qualquer crença.
E temos o ateu. O ateu seria, então, uma pessoa que não acredita em nada. Então, se você chegar numa pessoa que é crente e pergunta pra ela, você acredita em quê? Ela vai falar o que ela acredita. O ateu vai falar o que você acredita. Não acredita em nada. Ah, não sei se eu concordaria. Porque ele acredita em quê? Ah, então, essa categoria que a gente colocou do ateu radical, que eu gosto de chamar de ateu chato, o que eu entendo por isso é aquele ateu que gosta de brigar bastante com as pessoas que creem e ficam esculachando, falando que aquilo que as pessoas creem é uma besteira, que é tudo fantasia, são pessoas alienadas, que colocam as pessoas que creem num nível abaixo delas. Isso eu acho uma postura muito, muito chata e também vai totalmente contra a ideia do cético, porque esse ateu que recalca qualquer tipo de mistério e coloca esse mistério como uma coisa que não tem importância de ser explorada, vai totalmente contra aquela ideia que eu falei do cético, como aquele que se entusiasma por se aprofundar nessas narrativas, mesmo não crendo necessariamente, tendo uma fé forte nelas, mas falando que sim, elas são narrativas muito ricas, que têm que ser ouvidas, têm que ser exploradas, que tem também seu valor muito rico. E o que mais vocês pensam sobre essa ideia de ateísmo? Tem gente que adota essa postura ateia bastante radical, né? De querer brigar com as pessoas que acreditam. E isso entra na disputa discursiva, né? Sim, tem uma total disputa discursiva envolvida. Porque assim como existem ateus ferrenhos em debater com pessoas religiosas, crentes, enfim, também existem crentes ferrenhos, né? Pessoas que religiosos ao extremo. E também existem ateus normais, ateus que só não acreditam e pronto. Sim. E crentes que também só acreditam e pronto. Por isso que me postulo como crente, como uma pessoa que crê, mas que também não segue uma religião há um tempo, apesar de ter sido criada católica. Então, se eu quero rezar, eu sei qual que é a reza que eu vou fazer, que é a reza que me foi ensinada e que eu aprendi e que também é que eu aceito. Já tive uma conversa, inclusive, com a Suzy, que morava com a gente, que é muito difícil pra gente mudar de religião, pensar em outras religiões que creem também no mesmo Deus que a gente acredita. Não porque a gente foi criado naquilo, mas porque tivemos experiências de fé dentro dessa religião. Como a Liza teve, como eu tive. E por isso é muito difícil pra mim me distanciar, mas também não sigo dogmas dessa religião o tempo inteiro. Um exemplo muito básico disso é eu não ir na missa todos os domingos há muitos anos. E quando você falou que é claro que existem pessoas ateias que não adotam essa postura chata de querer brigar toda hora com o crente, eu lembrei de um ateu bastante bacana que eu pensei no José Saramago, por exemplo, que ele é um cara que se coloca publicamente como um ateu, mas ele gosta bastante nas obras dele, por exemplo, o Evangelho segundo Jesus Cristo, ele escreve muito sobre religião de uma forma muito bonita e explora totalmente essas narrativas, mesmo se colocando publicamente como ateu. Ele busca ir atrás dessas narrativas e criar coisas com aquilo, criar histórias, né? Sim, dá pra viver em harmonia. Eu amo o Saramago. Eu acho que o problema do radical, assim, é esse problema. Eu não vejo problema nenhum de alguém não acreditar ou acreditar ou ficar na dúvida. Eu vejo problema em tentar criticar outra pessoa por qualquer razão, assim. Por exemplo, eu sei que às vezes eu falo de astrologia, já cheguei a falar e já me responderam, tipo, você é ridícula por isso, mas, tipo, eu não vou levar pro pessoal ou criticar a pessoa porque ela não acredita nisso. Eu só acho que ter um comportamento mais agressivo em relação ao outro, tentar meio que fazer a outra pessoa mudar de ideia pra sua, tentar esse jogo de tentar ser sempre o certo, tipo, eu tô certo, você vai ter que acreditar no que eu acredito. Eu acho que isso é perda de tempo. Ontem eu tava no grupo do Unicamp e aí teve um menino que postou uma foto, é meio fora de tópico, mas teve um menino que postou uma foto era uma imagem, um desenho de um cara que tava muito magro, tipo, a costela tava aparecendo e tava escrito na legenda, não sei se vocês viram, tava escrito vegano há 5 anos. Tipo, ele claramente não é vegano e não sabe de nada, assim, da dieta vegana, mas ele parecia que tava tentando criticar e converter as pessoas. E, assim, é perda de tempo. Quem é vegano é mentira. A pessoa não tá passando fome e a pessoa não vai...
não vai mudar, sabe? É cada um na sua. Uhum. Isso sobre discussões de radicalismo De ser me lembrou chato mesmo. muito. De ser chato, mas existe o radicalismo no ateu, o radicalismo dentro das pessoas que creem, os crentes. Sim, bastante. Uhum. E você mesmo postulou que existe também, que não é pouco prático ser cético o tempo inteiro, tendo que a gente acabou de postular que existem essas pessoas que estão no meio, né? Que estão ali entre o ateu e entre o crente, que seriam céticos. Ou não, ou às vezes não precisa necessariamente ser algo. Uhum. Você não precisa falar, sou cético, pra dizer que sou algo, né? Não vamos começar uma tese aqui, né? Uhum. Porque, inclusive, disse eu que eu era crente, que eu acreditava em coisas, mas que em certas situações eu era cética. Por exemplo, eu acredito que Deus tem planos maiores. Ele tem coisas no prato dele muito maiores do que, por exemplo, me ajudar em situações específicas minhas. Então, Porta dos Fundos o tempo inteiro faz esse tipo de referência, tipo, ai meu Deus, me ajuda a comprar tal coisa no mercado, sei lá. E aí Deus aparece e fala, tá bom, vou te ajudar, mas a guerra na Síria tá lá rolando, mas eu tô aqui te ajudando, né? E faz muito sentido. Então, quando eu rezo pela minha espiritualidade, assim, eu rezo pela minha fé, eu rezo também pra pedir ajuda pra ser forte, assim, né? Mas não pra questões específicas. Como a gente tinha falado do exemplo, que meu pneu da bicicleta não fure, que meu pneu da bicicleta não fure, e começa a rezar, Deus, faz meu pneu da bicicleta ficar durinho aqui, não furar. São coisas específicas que eu acredito que Deus, por exemplo, não estaria influenciando. E nesse momento eu sou cética. Nesse momento eu duvido, estou na situação de dúvida. Então por isso que não vamos postular aqui o cético como um estado, né? Não é um estado. Sim. Eu sou meio cética em relação aos alienígenas, por exemplo. Eu acredito em várias coisas, mas às vezes eu fico meio em dúvida. Eu não sei se é porque depois de tanto tempo no cinema, acho que eu achei meio fantasioso até demais, mesmo depois de Xuxa os Duendes, eu achei tipo too much. Mas assim, eu super acredito no ET de Varginha, então dá pra ser cético em alguns pontos, que nem vocês falaram. Tem alienígenas e alienígenas, né? Tem o ET de Varginha, mas tem o ET Bilu também, por exemplo. Então, tem dois tipos, né? Você vai conseguir acender a luz, Bilu? Apaga a tua. Bilu diz que quer dar um recado. Qual a sua mensagem para a Terra, Bilu? Apenas que busque conhecimento. E é bem interessante você falar de alienígenas, porque tudo isso que eu falei em relação ao ceticismo, a forma como eu me coloco como cético, eu faço isso não só em relação à religião, em relação à existência de Deus, mas em relação a qualquer coisa metafísica, qualquer coisa que tenha a ver com o mistério. Essas coisas que estão para além do plano físico, quer dizer, espiritualidade, alienígenas, espíritos, tudo isso que tem a ver com coisas do mistério, né? E eu gosto muito de ler sobre histórias de discos voadores, extraterrestres, porque eu gosto muito de me entusiasmar por essas histórias como narrativas, né? Entendendo toda a realidade como um realismo fantástico, que eu posso me entusiasmar e me aventurar muito por essas histórias, enquanto as histórias não me importando se são factualmente reais ou não. Né? E isso entra muito no que você fala, que você leu sobre Jung. Sim, verdade. Tem um livro do Jung, que é um psicanalista, que eu gosto muito do Jung porque ele pega a tradição da psicanálise e escreve muito em relação a essas coisas do mistério, que ele escreveu durante, sei lá, a metade do século XX, em que tinha na cultura popular mesmo, muitas essas histórias de discos voadores, espíritos, e ele tem livros e livros falando sobre astrologia, sobre extraterrestres, sobre tarô, analisando todas essas coisas que tem a ver com uma certa espiritualidade na perspectiva da psicanálise. Então ele tem um livro com um nome muito bonito, chama Um Mito Moderno sobre Coisas Vistas nos Céus, que ele pega para analisar histórias sobre pessoas que viram discos voadores, que falam sobre avistamentos de OVNIs e tal, e ele fala que ele, enquanto psicanalista, não quer saber se essas histórias aconteceram de fato ou não, mas ele quer estudar
os fenômenos psicológicos envolvidos naquilo, a forma como as pessoas projetam muito nessas visões, afetos, como aquilo mexe muito com o corpo delas. Ele até contextualiza, falando que essas histórias de discos voadores, por exemplo, Roswell e tal, aconteceu num momento histórico muito específico, durante a Guerra Fria, em que as pessoas tinham um medo real de invasões vindas do céu, da outra potência, da União Soviética. Então elas tinham um medo real compartilhado coletivamente, e esses avistamentos coletivos de discos voadores, por exemplo, poderiam ser explicados nesse sentido. A gente pode avançar na discussão a partir de uma coisa que o Jung fala, que é a forma como ele entende a realidade. Ele fala que mesmo sendo, não é mesmo sendo, mas é porque essas coisas são fenômenos psicológicos, avistamentos de discos voadores, de espíritos, isso não significa que essas coisas são criações da cabeça da pessoa, mas essas coisas são reais, porque a realidade é envolta pela psicologia também. A única forma com que a gente entra em contato com a realidade é através do nosso aparelho psicológico e através da nossa linguagem também. Então essas coisas fazem parte da realidade e tudo isso está envolto na língua, na psicologia, e isso é real. A pessoa, sei lá, as pessoas coletivamente avistando um disco voador no céu, envolto, sei lá, numa questão de inconsciente coletivo, enquanto fenômeno psicológico, aquilo é real, porque faz parte dessa mediação psicológica que essas pessoas têm com o mundo, com a realidade. O que é interessante é que quando você disse essa teoria, eu fiz a pergunta, então, mesmo você sabendo disso, você acredita em discos voadores? E você me respondeu, acredito, porque os fenômenos da mente, os fenômenos da psique são são reais. Isso é bem bonito, na verdade. É, interessantíssimo. Quando ele disse isso, eu lembrei que a Rita Lee, ela fez uma autobiografia e ela fala em um dos contos sobre a vida dela, ela fala que ela viu um disco voador com o pai dela. E o que me fez me perguntar se duas pessoas já conseguem juntos criar Ter a mesma visão. Ter a mesma visão. Isso o Jung coloca em discussão. Ele fala que isso é totalmente possível porque elas estão compartilhando dos mesmos afetos nesse momento do avistamento. Isso explica, por exemplo, sei lá, muitas pessoas no centro de uma cidade olham para o céu e veem aquele mesmo objeto. Que elas estão compartilhando de afetos, de sentimentos muito fortes naquele momento. Que são parecidos. E essa é a ideia do inconsciente coletivo. Elas projetam naquele objeto essas coisas que elas estão sentindo, e aquele avistamento, elas veem aquilo e aquilo está para além da vontade consciente delas verem aquilo. E... só uma curiosidade, pessoal. Vocês já avistaram um disco voador? Então, eu tenho uma história muito estranha. Eu não cheguei a ver, mas quando eu era criança, eu vi uma sombra no meu quarto e parecia um ET. E eu fiquei convencida de que tinha um ET morando no meu quarto. E eu fiquei parada um tempão olhando pro ET, assim, super assustada. E depois eu descobri que na verdade era a sombra de um objeto aleatório. Mas assim, o momento em que eu passei acreditando naquilo, tipo, eu tava paralisada, assim. Eu, tipo, acreditei por um momento, assim, tipo, eu tive 100% de certeza que era um ET no meu quarto. E foi especial pra mim. Mas eu nunca cheguei a ver nada no céu, assim. Nossa, eu quando era pequeno, meu sonho era ver disco voador. Porque desde pequeno eu adorava essas histórias de extraterrestres e tal. E tem uma coisa que eu nunca contei pra vocês. Eu já sonhei que tinha uma época... Nossa, eu nem lembro quantos anos eu tinha. Uns 8, 10... Não, mais, sei lá. E eu sonhei que tinha algum extraterrestre instalando alguma sonda nas minhas costas, alguma coisa assim. Porque eu tinha visto uns documentários sobre isso na época. Isso pode ter acontecido. E, tipo, foi de madrugada, assim. Eu tava com o olho aberto e não conseguia mexer nem um pouco do corpo. E eu senti uma dor muito intensa nas costas. E eu tinha certeza de que tinha algum extraterrestre instalando aquilo em mim. Mas depois, quando eu acordei, na época também eu gostava bastante. Eu era bem nerdzinho, gostava de ver coisas de ciência e tal. Aí eu tive a ideia na época de que uma possível explicação de que aquilo foi... como chama o fenômeno? Acho que é paralisia do sono. Sim. De que muito provavelmente o que aconteceu, eu tive uma paralisia do sono no momento e por estar muito em contato com aquelas narrativas de extraterrestres, o que minha mente fez eu sonhar conscientemente é que tinha um ET naquele lugar instalando alguma coisa em mim. Mas não é uma tática deles fazer você acreditar que o ato cirúrgico deles, na verdade, foi só um sonho, assim? Será que eu tenho uma sonda nas minhas costas? A gente vai ter que abrir você aí pra saber. Ixi. Eu acho que na realidade só tiraram sua medula óssea, assim. Falaram, vamos ver como é que esses humanos são. Tira sua medula óssea.
Você, Letícia? Eu Você nunca, já viu o disco voador? nunca vi, nunca tive esse tipo de vontade também. Só entrei em contato com esse tipo de discussão depois que comecei a morar com vocês. Inclusive. Mas qual ser místico ou espiritual você gostaria de ver? De todos, assim, existentes. Se você pudesse ver um só. Como assim? Tipo, fadas, sereias, dragões, Deus, Espíritos, anjos, tal. seu anjo da guarda. Eu acho que eu ia querer ver meu anjo da guarda. Sim, é bonito. Mas são questões bem pessoais, na realidade. Apesar da gente ter aberto muito tempo falando das nossas questões pessoais, e eu explicar o porquê eu gostaria de ver meu anjo da guarda também. E é muito pano pra manga. Agora, vamos pra recomendações? Vamos partir para as recomendações finais. Daqui a pouco a gente tem aula. Sim. Tem que partir. A conversa tá boa, mas vamos pras recomendações. Aleações recomendatórias ou recomendações aleatórias. Apesar de além de todas as coisas que foram citadas, né, Jung, Hegel, Saramago, quem mais que a gente citou? Rita Lee. Nossa, repertório foi... Choque de cultura. Choque de cultura, a gente é o choque de cultura, né? A gente É verdade, a gente... tem 3 aqui. É verdade. Estamos em 3, inclusive nas 2 vezes. Tutu é nossa Simone. Tutu é nossa Simone. Mas a gente no sentido de a gente pegou pra gente. Tô falando igual o Renan, sem querer. A gente lançou o podcast de Choque de Cultura antes do Decréptos lançar o podcast de Choque de Cultura dele. Quero deixar isso registrado, porque aqui é o quê? É informação! Vanguarda, né? Vanguarda do podcast brasileiro. Vocês têm algum tipo de recomendação sobre esse tema? Sobre nada a ver com esse tema? Eu tenho uma recomendação bem a ver com esse tema, em relação à religiosidade. Eu quero falar de uma pessoa que é crente de uma forma muito bonita, que é Fernando Pessoa. E a forma como ele concebe Deus tem bastante a ver a forma pessoal como eu entendo Deus também. E eu vou falar de 2 caras. Um é o Bernardo Soares, que é um heterônimo do Fernando Pessoa, que escreve em prosa, e ele tem uma frase que existindo ou não deuses, deles nós somos todos servos, porque Deus é o existir, o existirmos e isso não ser tudo. Quer dizer, eu entendo Deus, ou simbólico, ou tudo isso que a gente discutiu no programa, essas coisas metafísicas, como esse algo a mais. Eu acredito que pra gente, enquanto seres humanos, a pura realidade material, esse mundo que tá aí, não basta. A gente sempre tem que criar coisas a mais pra tornar o mundo mais divertido, né? Uma coisa assim. E eu vou ler um trechinho de um poema do Alberto Caeiro, que é um dos meus poetas favoritos. Eu não sou muito de ler poesia, mas um dos meus livros favoritos é o Guardador de Rebanhos, do Alberto Caeiro. E ele tem um poema que ele fala sobre a forma como ele entende Deus. É um trechinho do poema chamado "Há metafísica bastante em não pensar em nada". E é assim: eu não acredito em Deus porque eu nunca ouvi. Se ele quisesse que eu acreditasse nele, sem dúvida que viria falar comigo e entraria pela minha porta dentro, dizendo-me: aqui estou. Mas se Deus é as árvores e as flores e os montes e o sol e o luar, então eu acredito nele. Então eu acredito nele a toda hora, e a minha vida é toda uma oração e uma missa, e uma comunhão com os olhos e pelos ouvidos. Mas se Deus é as árvores e as flores e os montes e o luar e o sol, por que lhe chamo eu Deus? Chamo-lhe flores e árvores e montes e sol e luar, porque se ele se fez para eu ver sol e luar, flores e árvores e montes, se ele me aparece como sendo árvores e montes e luar e sol e flores, é que ele quer que eu o conheça como árvores e montes e flores e sol e luar, e por isso eu o obedeço. O que mais eu sei de Deus que Deus de si próprio? E eu obedeço-lhe a viver espontaneamente como quem abre os olhos e vê. E chamo-lhe luar e sol e flores e árvores e montes, e amo-o sem pensar nele, e penso vendo e ouvindo, e eu ando com ele a toda hora. Yay! Pra um cético, né? Pra um cético. Mas inclusive eu acho bem cético, não é mesmo? Você não acha, não?
bem cético. Tem isso de colocar ele na natureza, mas ao mesmo tempo... Deus é a natureza. Mas se Deus é a natureza, por que eu chamo de Deus? Eu chamo de se é natureza. natureza. Mas eu tô todo entusiasmo com aquilo, me entrego para aquilo. Enfim. Qual que é a sua... Bom, eu vou indicar em 2 campos hoje sobre um tema. Na literatura, eu vou indicar um livro que eu tenho do José Antônio Fortea, que é um padre português. Ele fez o doutorado dele sobre exorcismo, então é o Summa Demoníaca, que é um tratado de demonologia e manual de exorcistas. Ele é todo feito com base em questões, então é pergunta-resposta, e tem várias... É bem elucidativo, assim. Tem várias coisas, tipo, como os anjos lutam. Então você descobre que, tipo, os anjos lutam por meio de ideias. É bem interessante. E eu me interesso muito por filmes de terror, e eu queria indicar 2 filmes que falam um pouco sobre isso, sobre essa questão meio Deus-demônio, e principalmente sobre a figura feminina da garota adolescente, o dilema da garota da adolescente possuída nos filmes de terror. E eu vou indicar 2 filmes, que é O Exorcista, sobre uma menina que está sendo possuída pelo demônio, e o mais recente, que é A Bruxa, que é sobre uma menina que está sendo acusada de bruxaria numa comunidade puritana dos Estados Unidos. Eu indico os 3. Só para comentar rapidinho, eu já ouvi falar dessa Summa Demoníaca por alguns podcasts que falam de demonologia. Tem um episódio bastante legal do Anticast sobre, e eu acho que do Decreptus também tem um episódio que falam sobre demônios e é bem bacana. A minha recomendação é mais suave. É o Twitter do Padre Fábio. Muito bom. Gente, sigam o Padre Fábio em qualquer rede social, ele é incrível. E outra recomendação que eu tenho é: escutem esse podcast com coração aberto. Achei que você falou fone de ouvido, porque a qualidade tá... Não, com o coração aberto, porque eu acho incrível que a gente teve mais de 40 minutos, quase 50 minutos aqui de conversa, sem nenhum tipo de discussão, de tipo, não, o Ângelo está errado, a Laís está errada, a Alessia está errada. Eu sou o único certo aqui. Nunca passou na minha cabeça, tipo, na verdade eu te odeio, eu tô odiando o que você tá falando. Então, eu acho que esse tipo de discussão, esse tipo de coisas, elas devem existir no mundo, e devem existir com tolerância e respeito, muito respeito. Eu acho que essa é a minha recomendação. Bonito, boto fé, total. Você bota fé? Agora, acho que é isso, né? A gente vai precisar parar de gravar porque tá muito calor e a gente precisa ligar o ventilador. Empresas que vendam ar-condicionado, patrocina a gente. Pode patrocinar aí que a gente aceita. Se você ouvinte tiver alguma empresa de ar-condicionado e quiser doar um pra gente, assim, a gente aceita. A gente faz propaganda da sua empresa. Se você é um dos 5 ouvintes do nosso podcast, parou? Então é isso, Acabou gente. Vamos falar tchau. Tchau. Tchau, tchau. Vamos fazer igual. É hora de dar tchau. É hora de dar tchau. Você não era dessa época? Eu não lembro como que faz. É hora de dar tchau. Você fala todo mundo junto? 1, 2. É hora de dar tchau. Tchau. 1, 2. Jesus humilha Satanás. Satanás. Oh yeah. Humilha Satanás. Satanás. Oh yeah. Jesus humilha Satanás. Satanás. Oh yeah. Fica aqui? Não.